O futebol brasileiro, ele pune os times que vencem, ele pune os times que investem, ele pune os times que ganham, cara, que são campeões, que elevam o futebol brasileiro lá pra cima, ele pune. Os principais times brasileiros se ferram, porque ele investe, aí tem data FIFA, ele perde jogador, tá? Perde jogador. Aí ele investe, ele vai até o final, chega, vai, disputa mundial, no caso do Flamengo ele disputou 2 mundiais, e aí se fode, porque no outro ano o calendário é apertado. Mas é um jogador que até agora não apresentou nada. Ele tem muito mais currículo do que o futebol e ele tem conseguido ser um Rodinei piorado. O Axel vai ter que negociar o Paquetá. A gente falava ontem sobre isso aqui. O Paquetá não quer mais jogar lá. A cabeça dele já não tá mais lá. Pelo maior valor da história. Tem um peso grande no futebol brasileiro, a gente não via no futebol brasileiro. E agora nós estamos vendo. Então essa semana pode ser muito histórica, não só para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo, porque é mais um jogador que faz esse caminho. Salve, salve nação, o Flamengo aí que teve sua derrota contra o Fluminense e vem aí sendo punido pelo calendário brasileiro após ser um dos últimos times aí a entrar de férias em 2025, né? E o Mauro César aí, rapaziada, aqui ao vivo quebrou o pau aí pra Emerson Royal, porque as atuações são nível Bagre Vasco. E o Paquetá aí que está quase acertado com o Flamengo, está quase confirmado apenas agora a assinatura final e quando vem, que claro, será agora, né? Então deixa o like, se inscreva no canal e hypa com força esse vídeo, porque, meu amigo, Emerson Royal e o tal de Samuel Lino não dá mais. O mais preocupante disso tudo, a única coisa que eu acho que gera preocupação são os 9 milhões de euros colocados no Emerson Royal. O Emerson Royal no primeiro gol, assim, tem um erro do Léo Ortiz. A bola é jogada pro Serna, ele nem compete, ele nem aposta a corrida com o jogador do Fluminense. Ele vai no trote. A jogada toda nas costas dele. E o último gol do Fluminense, segundo gol, é só ele sair da bola. A bola bate nele, dá uma assistência pro John Kennedy. Tem lá o Varela dando condição também, então tem outros erros. Mas, pelo amor de Deus, né? Assim, ele fez um jogo até razoável, bom em alguns momentos contra o Vasco, mas é um jogador que até agora não apresentou nada. Ele tem muito mais currículo do que o futebol e ele tem conseguido ser um Rodinei piorado. O Rodinei é aquele que no ataque até era um bom jogador, na defesa era um desastre, um horror. Ele consegue ser pior. É um negócio muito preocupante, 9 milhões de euros colocados num jogador que até agora não apresentou nada, mas nada. Por isso que eu pergunto, 41 milhões do Paquetá é caro. Eu acho que caro são 9 no Emerson Royal, porque você não tem retorno técnico, o jogador ainda voltou das férias antes. E assim, foi mais uma atuação defensivamente muito ruim. Os erros que ele comete são erros assim inaceitáveis para um jogador profissional que jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou no Milan, meu Deus. Como é que ele conseguiu isso realmente? Até porque, assim, vendo os jogos mesmo lá fora, nunca foi essa coisa toda, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente parte do princípio de que o cara que faz algum sucesso lá fora, que ele consegue se encaixar, muito mal. No mais, uma disparidade muito grande que tem, né, de comparação Flamengo e Vasco e Fluminense e Flamengo, né? Você vê nos últimos 35 jogos Flamengo e Vasco, 20 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. Os últimos 35 Fla-Flu, 13 para cada lado. Aí você pega os últimos 20 jogos Flamengo e Vasco, são 2 vitórias do Vasco, acho que 13 do Flamengo, algo assim. E no Fla-Flu, aí são 8 vitórias do Flamengo, 6 empates e 6 vitórias do Fluminense. Então, há um equilíbrio nos jogos entre Fluminense e Flamengo que mostra como é bizarra a forma como o Vasco perde o Flamengo. Né? A gente falou muito isso depois do jogo da quarta-feira passada. É bem esquisito. O Fluminense compete com o Flamengo, apesar da disparidade financeira. O Vasco não consegue. E ontem o Fluminense venceu a segunda seguida, a terceira vez que o Felipe Luiz perde o Fluminense. Perdeu uma com o Mano Menezes, uma no Brasileiro com o Zubeldia e agora com o Beiras, que é o auxiliar do técnico argentino. O São Paulo não ganhava nada, né? O Carioca 25 perdeu na final, né? Depois 0-0, depois 1-0. O Flamengo foi campeão estadual, brasileiro 1-0. No brasileiro 2-1 e no Carioca agora 2-1. O 2-1 lá da derrota foi exatamente esse que o Mauro falou do ano passado. Bom pro Fluminense e péssimo pro Flamengo, né? Péssimo. O Flamengo tá pagando aí o preço do sucesso de 2025. Não tem outra explicação. Fez um planejamento complicado aí, porque para os jogadores terem férias, né? Voltou aí dia 12 de janeiro, recém voltou. Aí a galera aí do Sub-20 não deu conta do recado, perderam 2 partidas, empataram só uma, complicou a situação do Flamengo no Campeonato Carioca. E aí, antes do tempo, o Flamengo profissional teve que voltar contra o Vasco, venceu bem o Vasco, 1-0, apesar do resultado ser um resultado magro, mas foi um jogo muito bom para o Flamengo, que o Flamengo praticamente amassou o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não deu um chute no gol do Flamengo. Mas aí, cara, contra o Fluminense a coisa mudou, né? A coisa pegou. O Fluminense já está bem mais preparado que o Vasco, é um time bem melhor do que o Vasco e
na verdade, dominou o jogo hoje, pelo menos até o segundo gol. Depois do segundo gol, o Flamengo passou a pressionar, o Felipe Luiz fez algumas mudanças, mas mesmo assim, mesmo conseguindo um gol ali com o Cebolinha, e quase conseguiu outro gol com o Cebolinha, o Fábio defendeu, não foi suficiente, o Flamengo não conseguiu empatar o jogo, embora tenha no final aí, nos 20 minutos finais, o Flamengo tenha indo para cima do Fluminense, principalmente depois do segundo gol do Fluminense, o Flamengo tentando recuperar o resultado, mas não deu. O Fluminense conseguiu se defender, se fechou bem ali atrás, e o Flamengo não foi suficiente para furar aquela defesa. O Flamengo que veio com um time até meio, né, um pouco mais alternativo também, não era aquele Flamengo que a gente titular 100%, não tinha Arrascaeta, não tinha vários jogadores ali, né, que são espinha dorsal do clube, do time. E o Flamengo pagando aí o preço caro por ser muito sucesso em 2025, de ter sido praticamente quase perfeita a temporada de 2025, um puta de um campeão, multicampeão, e agora no começo da temporada tá sofrendo. E aí a gente sabe, né? É começo de temporada, campeonato estadual que não é tão importante, mas fica ruim, né? Imagina o Flamengo ter que jogar o quadrangular, aquele 6 partidas lá do rebaixamento. O Flamengo não vai rebaixar, não tem possibilidade do Flamengo rebaixar. Acredito até que quem vai jogar vão ser os profissionais, esse torneio final aí. Mas é esquisito, né? O Flamengo fora das finais do Carioca é muito estranho. Mesmo que a gente sabe do problema do Carioca, de como é que é o Carioca, o que é aquela questão do estadual que a gente vem discutindo aqui faz tempo, vale a pena, não vale. E a gente está com esse calendário absurdo deste ano aí, por causa de Copa do Mundo. Os caras fizeram um malabarismo lá para melhorar, mas no fim não melhorou bosta nenhuma. Ficou pior até do jeito que tá por causa da Copa do Mundo. Talvez ano que vem, que vai ter Copa Feminina também, eu não lembro ainda se vão paralisar de novo, como estavam falando que ia paralisar, né? Não sei se mantiveram isso. E aí vai ser mais complicado de novo, cara. Então assim, o futebol brasileiro, ele pune os times que vencem, ele pune os times que investem, ele pune os times que ganham, cara, que são campeões, que elevam o futebol brasileiro lá pra cima. Ele pune. Os principais times brasileiros se ferra, porque ele investe, aí tem data FIFA, ele perde jogador, tá? Perde jogador. Aí ele investe, ele vai até o final, vai e disputa mundial. No caso do Flamengo, disputou 2 mundiais. E aí se fode, porque no outro ano o calendário é apertado e ele tem que se adaptar, e complicado, velho. Complicado. Vai ter o quê? Vai fazer 3 times? Não, botou o Sub-20 lá, só que ao contrário do que todo mundo imaginava, o Sub-20 não deu conta. Não deu conta. Infelizmente não deu conta, a molecada não conseguiu aí ter sucesso, né? Pelo menos uma vitóriazinha a mais já dava um alento aí. E aí? O West Ham vai ter que negociar o Paquetá. A gente falava ontem sobre isso aqui. O Paquetá não quer mais jogar lá. A cabeça dele já não tá mais lá. Então o West Ham vai ter que negociar o Paquetá. E aí é evidente que trata-se de uma negociação. O West Ham quer tirar o máximo que pode do Flamengo. O Flamengo sabe que está negociando com um clube de Premier League, um clube que fatura em libras esterlinas, que paga seus jogadores em libras esterlinas, que é uma moeda mais forte do que o euro. E aí o Flamengo está chegando ao valor que o West Ham desejava aí pelo Paquetá. E me parece claro, é aquilo que a gente falava, me parece uma questão de tempo aí. O Paquetá vai jogar no Flamengo, seja agora, não sei. Mas é isso, tá perto. Não estava perto, o André falou, na sexta, na quinta, na quarta. E agora, com os valores acertados, vai negociar, ué. Agora trata-se de uma negociação para ver o prazo do pagamento disso aí. O Flamengo, como você relatou aí, que é 3 anos para pagar, o West é 1 ano e meio, vai ser uma negociação, talvez chegue ao meio termo aí, sei lá. Mas o Paquetá vai ser negociado pelo West, não tem como. O West ganhou do Tottenham, como você falou, fora de casa, ganhou do Sunderland, que é um bom time, né, que subiu da Championship e vem fazendo uma boa campanha na temporada aí, com um técnico desconhecido até na Inglaterra, o Regis Lebris, que está fazendo um grande trabalho desde que subiu o time à Premier League. Então, assim, conseguiu esses 2 resultados. O torcedor do West começa a achar que sem o Paquetá vai ser melhor até. Eu me recuso a acreditar nisso. Acho que o Paquetá é o melhor jogador do time, ele e o Gerard Bowen. Mas o cara não tem mais cabeça. Quer mais jogar lá? Gente, quando o jogador não quer jogar, é muito complicado segurar. É muito complicado.
Então, o Flamengo, o Aisha vai tentar tirar o máximo aí que pode do Flamengo. Acho que essa é a questão. Agora que fica bem mais perto, fica, ué. E ele vai jogar no Flamengo, aí, repito, seja agora, seja no meio do ano, não sei. Não tenho essa informação, mas que ele fica mais perto do Flamengo, isso é um fato, né? Só o fato de já ter chegado nos valores, eu acredito que é para agora, tá, Bernardo? Eu acho que se tivesse ainda... Não, sim, mas sei lá, pode haver uma reviravolta na negociação. O West Ham é um time de Premier League que fatura em libras. Então não é assim, vou dar o jogador, vou doar o jogador. Não é assim. Vai tentar tirar o máximo, né? Sei lá, os caras mudam de hoje para amanhã e falam, não, é o seguinte, a gente quer o cara aqui, vai bater o pé até o meio do ano e pronto, acabou. Sei lá. Tem um detalhe no complemento da notícia aqui também, André, do Caê, que ele coloca assim, os clubes já iniciaram as discussões para encontrar um meio termo nesse impasse da quantidade de parcelas. Há otimismo de que ambos flexibilizem suas pedidas. Assim, o parcelamento ficaria entre 2 anos a 2 anos e meio. Resumindo, no meio termo. Nem 3 anos, nem 1 ano e meio. Né? Tentar ficar ali no meio termo. Partes envolvidas já tá naquela fase em que quando você tá fazendo rolo com alguém, aí nem eu nem você, né? Já tá, entra naquela já tá nessa fase. Então já tá quase certo, gente. Isso aí quando entra nessa fase, na fase do nem eu nem você, porque já tá, porque o outro lado já não quer mais dizer não, entendeu? Já aceitou que não vai ter não na negociação. Então, assim, é questão de tempo, é questão de acerto, isso aí sempre pareceu. Eu continuo, assim, achando o seguinte, a questão central de toda essa história muito provavelmente vai ser esclarecida quando o Paquetá chegar aqui e der a entrevista coletiva e tal. Perguntar, o que aconteceu? Qual foi o gatilho que fez você tomar essa decisão, assim, incomum? Sair de um time da Premier League no meio do ano, sabendo todas as consequências, sabendo todo o problema que você está vendo, todo o barulho que você está comprando com isso. Por quê? O que fez? Flamengo chega a acerto financeiro com o West Ham. Flamengo chega a acerto financeiro com o West Ham, por Lucas Paquetá. Então nós tivemos essa atualização também, em que o Flamengo chegou em um acerto no valor de 41,25 milhões de euros que vão ser pagos de forma fixa. Então o Flamengo tira o bônus por meta e melhora um pouquinho os valores fixos. Antes o Flamengo dividia isso, né? Uma parte fixa, outra parte com bônus por meta, mas não chegava nesse teto. Agora o Flamengo começa a chegar nesse teto de 255 milhões de reais. Se essa contratação aqui se confirmar, que agora parece que o West Ham sinalizou positivamente, o presidente do Flamengo, BAP, falou sobre isso, diz que existe ali uma expectativa muito positiva para esse acerto se concluir até mesmo no início agora dessa semana. Então nós teremos aqui a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Um jogador que tem mercado na Europa ainda, é um jogador do futebol europeu, que vai retornar ao Brasil, mesmo com o mercado lá fora, mesmo querendo que ele fique lá fora, volta para o Brasil, é repatriado pelo seu clube, né? Pelo seu clube de formação, pelo maior valor da história. Tem um peso grande no futebol brasileiro, porque até alguns anos atrás, a gente não via as equipes brasileiras fazendo, assim, sabe, investimentos desse gabarito, desse nível. A gente não via as equipes brasileiras tirando jogador de futebol espanhol, tirando jogador de futebol inglês. A gente via assim, o cara, 30 e lá vai cacetada anos, quase 40 anos, sai de lá porque não tem mais mercado, volta pro Brasil, vai aposentar a sua carreira no futebol. Agora não, aqui a gente fala de caras jovens. É como, por exemplo, a negociação do Palmeiras com o Vitor Roque. Teve a humildade de voltar para o futebol brasileiro, ele enxergou que aqui ele poderia recuperar o seu valor, recuperar o seu futebol, veio para a equipe do Palmeiras em uma das negociações mais caras também da história do futebol. Um jogador que não está vindo para encerrar a carreira, muito pelo contrário, ele está vindo para reacender a carreira dele novamente, que acabou sendo estacionado no Barcelona, depois ele foi pro Betis. O Betis não queria negociar ele, não queria a saída dele. O diretor de futebol do Betis falou isso em entrevista e ele voltou para cá. Então, negociações desse porte, desse gabarito, a gente não via no futebol brasileiro. E agora nós estamos vendo. Então, essa semana pode ser muito histórica, não só para o Flamengo, para a torcida do Flamengo, mas para o futebol brasileiro como um todo, porque é mais um jogador que faz esse caminho. Não o caminho da aposentadoria, não o caminho do declínio da carreira, do fim da carreira, mas sim o caminho de que, eu quero seleção, eu quero voltar a estar em evidência, a ser protagonista, e no Brasil eu posso ser.
Rapaziada, agora o Flamengo que vai colocar suas forças e seus pensamentos para a final agora, né? A grande final entre Flamengo e Corinthians na Supercopa Rei. Sim, foi um resultado péssimo, sim, tá numa má situação e que precisará talvez prolongar aí as datas de jogos para esse ano, né? Mas que o Flamengo aí possa sair disso, né? E uma coisa que eu acho, rapaziada, é que o Flamengo ele deveria tentar se esforçar mais em contratar um atacante já para essa janela. Porque você vê a dificuldade que os atacantes do Flamengo têm de marcar um gol, né, rapaziada? Você vê que todos os gols do Flamengo tem que passar por zagueiros. E o mesmo foi ontem, né? Com a cabeçada de Vitão e com uma raspadinha de Cebolinha ali. Mas Samuel Lino, rapaziada, Pedro, que está aí não tão bem ainda. Bruno Henrique, que está quase se aposentando, um ancião em campo. E o Plata é o único ali que sempre joga mais. Que o Plata ele é muito importante para o Flamengo, rapaziada. Dos 4, deixa eu ver. Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Dos 4, dos 5, Plata é o único que sobra ali, porque ele é muito importante para a equipe, taticamente para o Flamengo, e isso já Felipe Luiz deixou claro, né? E o Luiz Araújo, rapaziada, é aquele tipo de jogador que não tá se encontrando mais, tá ligado? Ele não tá se encontrando mais, ele joga uma partida boa e as outras 7, 6 partidas ele não aparece em campo. Então é muito complicado. E Bruno Henrique, rapaziada, Bruno Henrique é porque é aquele negócio, é a falta de espaço onde ele jogava num canto que ele se sentia confortável, que no caso era no lado esquerdo, no ataque. E ele não pode mais, né? Não tem como. Cebolinha, Samuel Lino. E também a questão da idade, né, rapaziada? A equipe vai se rejuvenescendo e ele vai envelhecendo e não consegue mais manter o ritmo. E tá tudo bem. E o Flamengo precisa ver isso, tá ligado? Porque o Flamengo ano passado ganhou tudo, beleza, ganhou, massa e tal. Mas o forte do Flamengo não foi o ataque. Por mais que tenha ficado aí com 15 a quase 20 gols de vantagem do segundo colocado Palmeiras no Brasileirão. Mas o forte do Flamengo, em primeiro lugar, foi a defesa. Tanto defensivamente para o time e a defesa também agindo no ataque. Ofensivamente para o time também. O Flamengo teve um grande número de gols feita pela defesa do Flamengo. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, que fez o gol também da final da Libertadores. Então você vê que falta atacante, tá ligado? E Pedro, ele não vai suprir essa necessidade, infelizmente. Até porque o estilo de jogo que Felipe Luiz implanta no Flamengo, às vezes anula Pedro muitas vezes. E quando o Pedro tá em campo e não tem a distribuição, não tem aquele cérebro em campo, como é o caso de Jorginho, de Arrascaeta, agora de Paquetá, se não tem, ele passa fome, mano. Ele vai passar fome, porque a bola não chega. Você viu muitas vezes ele tentando voltar para receber a bola, que ele é péssimo nisso. Então, foi meio que deixou que o Flamengo jogou com 10 contra 11. Tá ligado? O Flamengo jogou com um a menos em campo. Ou eu posso se dizer, jogou com 2 a menos em campo, né? Porque Pedro não conseguia jogar pelo motivo da bola não chegar a ele. E não, por 3 em campo. Porque Pedro não conseguia chegar com a bola. Aí, Samuel Lino, que não faz nada em campo, rapaziada. Não faz nada, é um jogador omisso, muito fraco. E o Royal Bagre, né? Que ali é nível Vasco. Não sei porque o Flamengo fez isso, não sei realmente mesmo. O Flamengo acertou muito em Jorginho, acertou muito aí em Saul, né? Que por mais que tenha perdido pênaltis importantes para o Flamengo, ele ainda assim é um jogador muito bom para o Flamengo. Mas Samuel Lino, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo, parece, né? Não tá apresentando o devido futebol. Veste a camisa, caramba!